2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu já vou lendo para adiantarmos. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. E o segundo texto, irmãos, está em Ezequiel, capítulo 36, o versículo é do 25 até o 27. Vamos encontrar? Então, aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e de sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Amém. Nesta noite eu quero trazer aqui, se o tempo assim nos permitir, o exemplo de 9 pessoas que tiveram um encontro com Cristo em situações diferentes, de formas diferentes, mas que todas elas tiveram uma mudança em suas vidas depois de encontrarem com Jesus. E também estarem dispostas, a permitir que o Senhor trabalhasse na vida delas. Quem éramos nós antes de Cristo, irmãos? Nós éramos pecadores, ladrões, mentirosos. Tudo que não há de bom era o que a gente é antes de encontrar com Cristo. Isso é da natureza humana, O homem é mau. Mas quando temos um encontro com Cristo e o nosso coração está aberto a ouvir o que Ele tem para nos dizer e aceitar que Ele nos molde como Ele quer que nós sejamos, nós passamos a ser novas pessoas. O nosso caráter muda, a nossa postura muda. Tudo que a gente faz começa a refletir a Cristo e quem é Cristo. Porque a palavra diz que Ele é o sol da justiça. Então, se a gente é cristão e a gente se compromete em parecer com Cristo, não tem como a gente esconder o sol. Então, não tem como a gente se dizer cristão se o semblante de Cristo não está presente nas nossas vidas por onde quer que a gente esteja passando. O primeiro exemplo que eu vou dar, irmãos, é Pedro. E aqui a gente aprende que o Senhor usa o que nós temos para trabalhar na obra dele. Ele capacita e aumenta a nossa habilidade naquilo que a gente já sabe fazer, para que a gente possa trazer almas para o reino dele, que é ali onde ele fala que ele nos enviou para trazer novas almas para ele. E Pedro, quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador. Isso era o que Pedro sabia fazer: pescar. Então, o Senhor foi até Pedro, ele se converteu, ele conheceu o Senhor, ele teve um encontro com Jesus em um determinado momento da vida dele. E, através do que ele já sabia fazer, o Senhor usou ele para começar a pescar almas para o reino do Senhor, a salvar vidas. Então, de pescador de peixes, ele passou a ser um pescador de almas. Ele foi, o Senhor pegou o que ele já sabia fazer. E às vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu não sei fazer nada. Ai, irmã, eu só sei, irmã Mel, eu só sei pescar. Vamos usar aqui o exemplo de Pedro. Eu só sei mexer com rede, eu só sei ir lá no rio e pescar. O que eu vou fazer para a casa do Senhor? O que eu posso ajudar na casa do Senhor? Então, quando a gente tem um encontro com o Senhor, ele nos mostra que Ele pode usar o que a gente tem. Porque não é o que a gente sabe fazer ou o que a gente não sabe fazer. Porque o Senhor, Ele capacita, Ele ensina. Se você acha que você não tem nada, o Senhor mostra para a gente através da vida de
O segundo exemplo que a gente tem é Zaqueu. Os dois exemplos que eu vou citar agora são pessoas que tinham um certo desvio de caráter, né, de conduta. E Zaqueu, todos nós sabemos que ele recolhia impostos e ele se aproveitou desse lugar onde ele estava para que ele viesse a roubar das pessoas. Então ele não era uma pessoa de caráter confiável. Ele era uma pessoa que tinha inimizade com o povo dele. As pessoas que faziam parte do povo dele não confiavam nele, não queriam estar com ele, porque ele se deixou levar pelo lugar onde ele estava. Então, um belo dia, Zaqueu decide que ele quer Jesus. E aí ele sobe uma árvore, e o Senhor, ele sabe de todas as coisas, e o Senhor já sabia que ele estaria ali, esperando ele. E no momento que o Senhor passa por ali, ele diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E ali, naquela noite, naquele momento em que Zaqueu teve aquele contato com o Senhor, creio que eles se sentaram, conversaram, o Senhor falou com ele, pegou a verdadeira palavra, a palavra de arrependimento. O Senhor corrigiu os atos dele, que não eram certos, para com o povo dele. E nem se não fosse o povo dele, né? Roubar não é certo. E ele teve o coração aberto a ouvir o que o Senhor falava para ele. E a partir daquele encontro com Deus, Zaqueu, ele devolveu tudo que ele tinha roubado e devolveu 4 vezes mais. Ele se arrependeu, ele deixou as práticas antigas e passou a ter uma vida de boa conduta. Então aqui na vida de Zaqueu, a gente vê que o Senhor, ele transforma caráter. Então às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes a gente está aqui na igreja e pensa: Senhor, porque nós nos conhecemos e a gente sabe onde o nosso carro aperta e até onde a nossa paciência não. E a gente pensa: Senhor, eu não sou uma pessoa muito justa. O Senhor conhece os meus desvios de caráter. Como é que eu vou servir na sua casa, Pai? E é aí que entra aquilo que a pessoa fala: quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Quando eu deixar aquilo, eu vou para a igreja. Mas o Senhor, ele não espera que a gente seja perfeito para que a gente esteja aqui. Ele quer que a gente venha para que aqui, ouvindo a palavra dele, sendo ministrados pelo Espírito Santo, a gente venha se tornar aquilo que ele quer que a gente seja. E é aos poucos. É aos poucos. É uma jornada árdua. Mas a gente tem que seguir. Aqui também, né, como um exemplo de mudança de caráter, nós temos o exemplo da mulher samaritana, que teve muitos maridos e o último que ela tinha não era dela. Então, com certeza era uma mulher que sofria julgamentos na sociedade. A própria palavra fala que ela buscava água em um horário separado, né? Ninguém ia ao meio-dia. A gente não quer sair de casa fazer nada. Meio-dia que o sol está alto, está quente, a gente só deixa descer até no portão. A gente já chega no portão suando. Então ela ia no horário onde ninguém pudesse ver ela, porque ela sabia o que ela tinha feito e ela conhecia o caráter dela. Então ela queria se esconder das pessoas, ela queria evitar o julgamento. Mas sair ao meio-dia não evita que as pessoas pensem o que elas querem sobre a gente. Mas a partir do dia que ela chegou naquela ponte, e que o Senhor, naquela fonte, e que o Senhor teve um encontro com ela, porque o Senhor foi a Samaria e era necessário ir a Samaria. E ela se encontrou com o Senhor, ela ouviu o que ele tinha para dizer, ela reconheceu que ele era profeta da parte de Deus. E ela entendeu que nele ela poderia receber perdão, independente do que ela tinha feito até ali. Ela se arrependeu dos atos promíscuos que ela tinha e, daquele momento em diante, ela tornou-se uma nova mulher. Ela tornou-se uma missionária do Senhor, que já no mesmo momento saiu pregando a palavra do Senhor e levou muitos para ter com ele naquele dia. Então, irmãos, independente do que tenha sido o passado, da conduta que tenhamos tido lá atrás, às vezes a gente se converte, a gente era do mundo, vem para a igreja, se converte ao Senhor, mas o inimigo fica martelando na cabeça de vocês, na nossa cabeça: olha, mas quando você estava lá no mundo, fazia isso.
agora você quer usar uma saia no pé dele no púlpito como se você não tivesse feito nada? Então, que a gente possa entender aqui no exemplo da mulher samaritana, que o Senhor, Ele quer que a gente entenda que nele o passado ficou para trás. E a partir dele tudo se fez novo. Essas duas pessoas tiveram uma transformação de caráter quando elas se encontraram com o Senhor. A gente tem também dois exemplos de libertação, porque o Senhor ainda nos liberta dos espíritos que cercam a nossa vida, que tentam invadir a nossa vida. E aqui a gente tem o exemplo da mulher Maria Madalena e do Gadareno, que são duas pessoas que a Bíblia relata que eles eram endemoniados, que eles eram possessos por espíritos malignos. E esses espíritos faziam com eles o que bem entendia, né? Faziam com que eles se machucassem, que eles cometessem atrocidades contra o próprio corpo. E um dia o Senhor teve com cada um deles um encontro e libertou ele dos espíritos que os oprimiam. E às vezes a gente pensa em espíritos, né? Fala, é pessoa endemoniada, e acha que é só isso, que é ter algum espírito da parte maligna no corpo da gente. Não. Às vezes aquela tristeza repentina que você sente do nada, assim, na sua cara, que parece que vem alguma coisa e senta aqui no seu ombro. São coisas das quais o Senhor pode nos libertar. Porque Ele é a luz, e onde há luz, as trevas não habitam. Então aqui, né, na vida dessas duas pessoas, a gente aprende o quê? Que o Senhor, Ele ainda liberta. Ele ainda nos liberta, irmãos. Então, se a gente estiver passando por um momento que a gente possa ver que o Senhor ainda faz. Ele ainda faz. Aqui agora, irmãos, eu quero citar também, eu trouxe dois exemplos de cada uma das coisas que eu estou falando, mas existem muitos outros, né, na Bíblia. Eu quero falar aqui agora de duas coisas. Deus ainda cura e Deus ele ressuscita. E o primeiro exemplo que eu quero dar é o da mulher do fluxo de sangue. E às vezes a gente pensa assim, né? Que eu não falo da palavra do Senhor para ninguém, porque eu tenho vergonha de falar da palavra do Senhor, porque nem todo mundo nasceu para falar, mas. E a gente tem que entender que cada pessoa, Deus usa, tem um dom, tem um talento. E Deus usa ela do jeito que ela, com aquilo que ela tem. Assim como eu disse lá no exemplo de Pedro. Então a gente pensa assim, o que eu faço para a obra do Senhor? Faz tantos anos que eu estou aqui dentro da igreja e eu sinto que eu não fiz nada para o reino. Mas às vezes, irmãos, através do nosso testemunho de vida, a gente influencia a vida de outras pessoas que estão na mesma situação em que você está ou esteve. E aqui eu creio que tenha sido o que aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue. Por quê? A Bíblia só fala que ela tinha um fluxo, que não parava, que ela foi até Jesus, ela foi curada, e dali para frente não relata mais a vida dela. Então a gente não pode afirmar nada que não esteja na palavra. Então eu acredito que a passagem da vida dela tenha sido só até aqui. Mas o que acontece? Todas as pessoas que conviviam com aquela mulher, que conheciam ela, sabiam que ela tinha gastado todo o dinheiro dela. Ela buscou os melhores médicos, creio eu que ela tenha buscado os melhores médicos. Ela tem buscado e esgotado todos os recursos possíveis a um ser humano. E as pessoas que a conheciam e a viam falavam, é impossível, essa mulher vai morrer assim. Não tem como essa mulher ser curada, não tem como ela sair desse decreto que já lhe foi dado por vários médicos. Essa enfermidade que ela tem vai levar ela à sepultura. Mas um dia ela ouviu falar de um Jesus. De um Jesus que batizava, de um Jesus que curava, de um Jesus que libertava, de um Jesus que salvava. E ela usou toda a força que ela tinha, irmãos. Acredito que não seja muito, porque as mulheres sabem, né, que no período que a gente tem as regras, é complicado, a gente fica muito fraco. Então imagina essa mulher que já sangrava há muito tempo, não devia ter forças nenhuma. E ela se arrastou até onde Jesus estava. Ela foi ali do jeitinho que ela conseguiu. Ela chegou em Jesus e ela creu que ela seria curada simplesmente
falasse com ela e Jesus olhasse para ela e dissesse: mulher, você está curada, pelo seu esforço você está curada. Não, ela creu que se eu conseguir, na minha pouca força, chegar até ele e encostar na barra do vestido dele, eu serei curada dessa doença. E assim ela fez. Ela foi e ela recebeu a cura, porque ela creu no poder do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. E aí ela se levanta, ela recebe a cura dela, ela se levanta e vai saindo. E aí o Senhor diz, né? Quem me tocou? Quem me tocou? Porque às vezes é assim que a gente vai trazer vidas para o reino do Senhor. O Senhor fez com que aqueles que estavam ali, que com certeza a conheciam, vissem que ela foi curada pelo poder de Deus. E a partir daquele momento, pessoas que talvez não acreditassem em Jesus ou achassem que fosse falasse, que era só mais um, passariam através da vida dela, passaram a crer que ele era o Filho de Deus, que ele realmente era o Cristo. E eu acredito que durante muitos anos, até provavelmente até mesmo depois que essa mulher tenha vindo morrer, o testemunho de vida dela, da cura dela, tenha sido levado às outras gerações e passou a fazer com que as pessoas cresçam. De geração em geração você fala: olha, lá na época da sua avó, teve uma mulher assim, que sofreu, que gastou tudo que ela tinha, mas um dia ela encontrou um homem chamado Jesus. E ele curou ela. Ela encostou no vestido dele e foi curada. Então, através do testemunho da vida dela, do que Deus fez na vida dela, que ela pode até não ter dito para ninguém, que a gente não sabe, mas se ela, mesmo se ela não disse, pelo que as pessoas viram que aconteceu antes e depois de Jesus, ela trouxe vidas para mim, ela salvou almas. Talvez ela tenha feito isso simplesmente como um exemplo de vida. E o segundo exemplo que eu quero dar aqui, ainda nesse mesmo tema, é a filha de Jairo. E aqui eu quero falar de dois tipos de ressurreição, irmãos. Porque a gente ouve a palavra, as pessoas pregam essa parte e pregam simplesmente a parte que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, uma ressurreição física. Mas eu também quero trazer um outro ponto de vista, que é a ressurreição, irmãos, da fé. Porque a gente perde a fé. Às vezes, com o passar do tempo, com situações que acontecem na vida, que são muitas, a gente vai perdendo a nossa fé, a gente vai perdendo a nossa esperança, e a gente vai começando até a questionar o Senhor. Começa a falar: Senhor, mas eu estou na tua casa faz tanto tempo, eu sirvo há tanto tempo, Senhor, eu estou nessa labuta, nessa prova que não passa. E aqui na vida da filha de Jairo, a gente pode ver essas duas ressurreições. Porque Jairo, ele foi até Jesus e ele pediu para que ele viesse curar a filha, né? Que até então estava viva. Mas aí logo então chega o criado, o servo de Jairo e diz para ele: não precisa vir mais, pode largar Jesus aí, que a menina já morreu, não tem mais o que dar para ser feito. Naquele momento a gente vê o quê? Que a fé do criado de Jairo estava morta. Ele não cria que o Senhor pudesse fazer a ressurreição daquela jovem. Então o Senhor vai até a casa da menina, ressuscita ela e mostra que para Ele nada é impossível. Então aqui a gente vê esses dois exemplos de ressurreição, irmãos. Creio, às vezes alguém aqui dentro da igreja pode estar com a fé abalada, com a esperança numa reviravolta, né, num quadro bom, abalado, achando que o Senhor não vai fazer mais nada. Mas às vezes o que o Senhor quer fazer na sua vida, como Ele fez na vida da filha de Jairo. Porque, não comparando, né, irmãos, mas se a gente na visão humana for pensar, o que é melhor? O que seria um milagre maior? Ele chegar na menina e falar assim: você está curada, receba a sua cura. Ou Ele trazer ela de volta à vida. Então às vezes o Senhor quer fazer na nossa vida algo maior do que o que a gente está pedindo para Ele fazer. Então, irmãos, não deixe a fé de vocês morrer. Não deixe que as circunstâncias da vida abatam a fé de vocês. Permaneçam firmes. E se, por uma causa, a fé de vocês ou a esperança de vocês já estava fraquejando, que nessa noite vocês possam ouvir o que o Senhor tem a dizer. E que Ele diz: crê em mim, porque no tempo certo eu vou provar que eu sou a sua vida. E todos vão crer o que eu vou fazer.
Para começar a caminhar para o final, eu quero dar um exemplo de duas mulheres com posturas totalmente diferentes, vidas totalmente diferentes, mas que se permitiram ser usadas pelo Senhor, que se colocaram na brecha para serem usadas pelo Senhor. Uma já judia e irmã. E a primeira mulher que eu quero falar é sobre Esther. Esther é um exemplo de mulher, né? De mulher sábia, de mulher que sabe se colocar. Quem era Esther? Até aquele determinado momento, né? O nome dela será citado a partir dessa situação que vai vir a acontecer. A gente conhece a história, sabe que o rei chamou a rainha até ele, ela não veio, tal. E aí trouxeram várias mulheres, né? Para que fosse feita uma seleção para quem seria a futura rainha. E dentre elas estava Esther, porque Esther ouviu a voz do Senhor através do tio dela, né? E obedeceu. Ela foi uma mulher obediente. E ela foi para lá, para o palácio. A partir do momento que ela esteve no palácio, ela começou a ser tratada da melhor forma possível. Mas em momento algum, Esther deixou que sua conduta mudasse. Deixou que o que ela estava recebendo ali no palácio entrasse na mente dela e ela começasse a largar Deus de lado. Agora que eu já estou aqui, porque eu sou uma mulher bonita, eu podia ter pensado, né? Eu sou uma mulher vistosa, já estou aqui, estou sendo tratada da melhor forma, que não é isso que eu posso querer da minha vida? Mas não, em momento algum ela pensou dessa forma e ela sempre se manteve, irmãos. Ela se manteve firme ali no propósito e na fé dela. Ela não deixou que a convivência com pessoas que talvez não fossem da mesma nação dela, que talvez não tivessem a mesma fé que ela, contaminasse o coração dela. E através dessa mulher prudente, firme e determinada, o Senhor livrou toda uma nação da morte. Porque um homem invejoso, às vezes a gente pensa assim, Amã, ele estava muito mais bem colocado socialmente do que Mardoqueu. Então, a gente pensa assim, o que eu tenho para que alguém possa sentir ciúmes ou inveja? E então, irmãos, é a mesma situação. O que Mardoqueu tinha mais que Amã? Nada. Que Amã, socialmente, era muito mais escalonado. Ele tinha uma posição muito mais alta, mas mesmo assim, ele tinha inveja de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu tinha uma coisa que Amã não tinha, que era o sol da justiça, o brilho do Espírito Santo, uma conduta impecável. Mardoqueu livrou o rei da mão de dois inimigos, né? Teres e Bigtã. E isso foi trazendo um ciúmes, um rancor do coração de Amã. E ele começou a tramar contra a vida de Mardoqueu. E através da vida de Esther, que o Senhor, né, com certeza fez toda essa movimentação para que ela chegasse lá, através da vida de Esther, não somente a vida do tio dela, porque ela poderia muito bem chegar no rei e falar assim, meu Senhor, o seu servo Amã trama contra a vida do meu tio, livra o meu tio, livra o meu tio da mão desse homem. Ela poderia ter feito isso, mas não, o que ela fez? Ela convocou a nação de Israel para jejum e oração. Porque ela sabia que quando a gente se posiciona debaixo da vontade do Senhor, não tem como as coisas darem errado. Não tem como as coisas darem errado. Então a gente aprende aqui com a vida da Esther que não se corromper com os lugares altos em que o Senhor vai nos colocar. E não agir sem a permissão do Senhor, sem a vontade que o Senhor tenha concordado com aquilo que a gente quer fazer. Amém? Eu também quero falar rapidamente aqui sobre a vida de Raabe. Raabe era uma prostituta, uma mulher da vida. E um dia, os espias de Israel entraram naquela cidade em que ela habitava. E o rei ficou sabendo que tinha espias de Israel lá dentro, de Jericó. E ele mandou
os soldados irem atrás desses espias. E qual era o intuito do rei? Não era conversar. Ele queria tirar a vida daqueles 2 israelitas. Porque eles sabiam que se eles estavam lá, é porque Israel pretendia conquistar aquela cidade. E Raabe, ela viu ali a oportunidade de mudança de vida. E ela, creio eu, que ela não tenha feito com intenções logo de cara. Que ela não tenha pensado assim, não, eu vou achar esses espias, eu vou tirar eles da cidade e falar assim, agora que eu salvei a vida de vocês me ajudam aqui com isso e isso, eu preciso disso, né? E eu acredito que ela não tenha feito com esse intuito. Eu creio que ela reconheceu a vontade do Senhor naquele momento. Que apesar da vida que ela levava ali, de se deitar talvez com vários homens em uma mesma noite, ela reconheceu a soberania do Senhor, por ouvir a história do povo de Israel. Então ela salva a vida daqueles 2 espias, e eles, em um ato de gratidão, falam, diz a ela que a casa dela seria salva. E o Senhor se agradou daquilo. Então eles dizem para ela, olha, quando Israel for invadir Jericó, você coloca aqui um tecido de escarlate pela janela da sua casa, para que a gente saiba que é aqui, que é neste momento. Irmãos, as muralhas de Jericó, segundo a história, não eram pequenininhas. Eram muralhas grandes, e as carruagens, né, passavam por cima dela. Então ela era bem larga, muito bem estruturada, e era uma cidade difícil de se conquistar. E o Senhor mandou um terremoto, abalou as estruturas, e aquela muralha caiu. E eu acredito que Raabe e a família dela dentro da casa, sentindo aquele tremor, falou, meu Deus, eu acho que não vai ser hoje, não, que a gente vai ser não é possível. Mas a parede trincou de um lado, a parede trincou do outro, e aonde estava a casa dela, não aconteceu nada. A vida dela e a vida da família dela foi salva, porque ela se posicionou. Ela se posicionou dentro da casa dela. Ela se colocou ali como um guia espiritual dentro da casa dela. Ela se posicionou e ela falou, não, eu vou ajudar esses homens. E assim ela livrou a casa dela, ela livrou ela, os pais dela e todos que ali estivessem com ela, e entrou, irmãos, para a genealogia de Jesus. Uma mulher que dantes era largada pela sociedade, né, criticada com toda certeza, vista com maus olhos, julgada, mal falada, entrou para a genealogia de Jesus, porque um dia ela se posicionou, e a Bíblia diz que ela foi considerada justa pelas ações que ela tinha. E aqui na vida dela, a gente aprende o quê? O Senhor delas. O Senhor muda histórias. Ele muda histórias, irmãos. Então, não se esqueçam dos filhos de vocês que talvez não estejam aqui ainda, do ente querido que por quem vocês oram, que vocês pedem para que o Senhor salve. Porque Ele muda o rumo das nossas histórias. E que nessa noite a gente possa ter um coração, irmãos, aberto ao Senhor. Porque Ele não olha nome, Ele não olha status, Ele não olha descendência e muito menos o passado. O Senhor, Ele quer o quê? Ele busca corações abertos a mudanças e disposto ao trabalho. E temos que ter as duas coisas, porque às vezes a gente é disposto ao trabalho. Eu quero ajudar na igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, o que me chamar para ir, eu estou indo na igreja. Mas nunca recebo a oportunidade. Nunca lembro que eu estou aqui, que eu sempre falo, nossa, precisar da ajuda, eu estou lá, nunca lembro de mim. Mas às vezes o Senhor está esperando que a gente abra o nosso coração para mudança. Porque às vezes Ele quer mudar no nosso interior algumas coisas, para que através da nossa vida Ele venha salvar outras áreas. E também não adianta, irmãos, a gente ter um coração aberto à mudança e não ter interesse de ajudar na obra do Senhor. Porque a palavra diz que a gente tem que trazer novas vidas. Então cada um mediante a sua força, que tenha o coração disposto a mudanças e aberto ao trabalho. Porque assim como a fé sem as obras é morta, não adianta, irmãos, ter vontade de fazer uma coisa e não ter vontade de fazer a outra. Então que a gente possa andar em sintonia com o Senhor e
que através do exemplo da vida dessas pessoas, desses personagens, a gente possa entender que a gente precisa ter fé no Senhor, porque Ele ainda faz. Ele muda histórias, Ele cura, Ele salva, Ele ressuscita e Ele apaga o nosso passado de vergonha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Sou Adba. Sou feliz.